Olá, irmãos em Cristo Jesus, Senhor nosso. Graça e paz vos seja acrescentado no conhecimento do Evangelho do Reino dos Céus, através de Cristo Jesus. Relembrem que sempre em nossos vídeos nós procuramos levar a você não um evangelho litúrgico religioso, um evangelho baseado em leitinhos e cântico de hinos, onde você é uma fonte de rendas, mas levamos um evangelho sem interesses escusos, rico de alimento sólido e não apenas de leitinho, tal como está em Hebreus 5, 13 e 14, onde está escrito: todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente e é criança na palavra, mas o alimento sólido é para aquele que, pela experiência com Deus, tem as suas faculdades exercitadas para discernir não apenas do bem, mas como também do mal. A gente vem procurando anunciar apenas as pérolas do Evangelho, pérolas essas esquecidas, de cuja pregação é sempre negligenciada nos púlpitos religiosos. Buscamos a prática do ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tal como está lá, conforme Marcos 16, 15. Sem nenhum interesse escuso, apregoamos sempre o Evangelho ousado, empoderado, levando não apenas o conhecimento, mas também o poder de Deus, contido nos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, assim como enfatizando apenas até o poder da cura, né? Conforme está lá em Marcos 16, 18. Temos pregado isso. Conforme está lá em Marcos, né? E porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Está em Marcos 16, 18, né? Segunda parte. Em Mateus, é sempre o Evangelho do poder. Em Mateus 21, 22. E tudo que pedires a Deus, crendo, receberás. Então você pode estar pensando, como é que o irmão Antônio está passando pela experiência da morte de sua própria mãe com Covid-19, né? Em que muitos são curados, confiando no poder de cura do Evangelho. Eu, entretanto, lhe digo que foi difícil até permanecer diante daquela última cena que eu retive na minha memória, né? Da minha mãe entubada, né? Inconsciente, cansada e totalmente ausente. Então, eu pus a mão na testa dela, na cabeça dela, mas eu não criei que seria possível aquela ressurreição, pois já a vi como morta e senti que já não se cumpria, que já se cumpria a vontade de Deus acerca da vida dela. Assim passei a noite seguinte toda urrando como um louco, invocando, chamando pelo nome de Deus. Acho que eu devo até ter assustado a vizinhança. Mas ao invés de atender às minhas súplicas, o Espírito Santo me mostrou outra lição a ser não apenas guardada para mim, mas também compartilhada como uma rara experiência com Deus. Tudo à luz do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, tal como sempre temos feito. Irmãos, não podemos esquecer que é um plano divino em que nós, os escolhidos, não podemos ignorar. Viemos ao mundo como missionários, não para nos tornarmos parte deste mundo. Pois, como está em 2 Coríntios 5, 20, somos embaixadores do reino dos céus aqui na terra, né? E também em Filipenses 3, 20 e 21, a nossa pátria está no céu e não aqui. Em João 11, 25, Jesus diz que quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Amados,
é também oportuno lembrar que estamos falando de uma realidade espiritual e nada com que possamos fazer um paralelo, né? Um paralelo espiritual, né? Com nada deste mundo. Mas eu me dirijo a você como quem tem a mente de Cristo, tal como está lá, assegura o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 2,16. Nós temos a mente de Cristo. E no versículo 14 é dito que o homem natural não pode entender as coisas espirituais de Deus, as coisas de Deus, pois lhes parecem loucuras, e que tais coisas só são discerníveis espiritualmente. Portanto, Cristo se dirigia apenas aos que podiam entendê-lo, e não a qualquer um, tal como está, por exemplo, em diversos lugares, né? Por exemplo, em Mateus 13, em Lucas 8:13, né? Quem tem ouvidos, ouça. É claro que todo mundo tem ouvido, mas ele está falando quem tem capacidade de entender as coisas que ele fala. Assim, claro está, que fomos enviados como missionários. E ao chegar a um certo ponto de nossa existência, esteja boa ou ruim a nossa saúde, se já concluímos o que viemos aqui fazer e já sentimos cansados, como era até o caso da minha mãe, e nada ou nenhuma ação de bondade ou de serviço ao Senhor já não é possível mais acrescentar nessa dimensão terráquea, então para todos nós que viemos de onde todos nós igualmente voltaremos, né, um dia, para aquele que nos levará. Pois sendo Deus o que nos introduziu neste mundo, compete apenas a Ele dar ou não a nossa missão de trabalho, de servo e de santificação como cumprida. Quem ganhou a visão do reino dos céus não pode perder de vista a importância da vida eterna e da própria salvação. Assim, certamente terá contribuído para o aperfeiçoamento deste mundo, deixando de alguma forma o mundo melhor do que o encontrou quando aqui chegou. Seja trabalhando, construindo, ensinando, orientando, ou até mesmo criando e educando bons filhos, para continuar a boa obra do Senhor. E nisso estou seguro que a minha mãe foi bem fiel. Assim, devido o amor que temos por quem tanto fez por nós, somos sempre muito egoístas na hora de desapegarmos de nossos entes queridos, esquecendo que eles não são propriedades nossas, mas sim de Deus, daquele mesmo cuja vontade não pode ser contrariada, sob pena de sermos achados como quem se acha lutando contra Deus. Portanto, a boa oração é essa, como Cristo orou no momento difícil dos dias da sua carne. Se possível, Pai, passe de mim esse cálice. Isto é, me livre deste desgosto, me livre desse momento difícil, mas contudo não seja feito segundo a minha vontade, mas segundo a sua vontade. Nesse momento, nesse mesmo sentido, ensinou também Jesus a orar o Pai Nosso, dizendo: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Nada diferente disse Maria, a mãe de Jesus, em sua oração, conforme está em Lucas 1,38. Sou serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua vontade. Frequentemente, sempre repetiu Cristo, a quem devemos sempre procurar imitar, conforme está em João 6,18. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Em João 14,31, ele disse:
para que o mundo saiba que eu amo o meu Pai, eu faço o que o Pai me ordenou. Em Mateus 12:50, quem são minha mãe e meus irmãos e minha irmã? Qualquer um que fizer a vontade do meu Pai, esse sim, é minha mãe, é minha irmã, é meu irmão. Pois em Mateus 7:21, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Também Tiago, o apóstolo Tiago, ele resume da seguinte forma: sujeitai-vos sempre a Deus, e o diabo fugirá de ti. Então, a despeito do que está escrito em João 15:7, que se permanecermos do Senhor, pedirei o que quiseres e vos será atendido, temos que considerar sempre que há um plano divino, que não pode ser contrariado. Pois pedir em contrário à vontade de Deus é indispor-se contra Ele, segundo o que nos diz em Cristo. Lá está em Marcos 12:30, né? Aquele que não está comigo, está contra mim. E quem comigo não ajunta, esse espalha. Então, não obedecer à vontade de Deus é contrariá-lo, é lutar contra o próprio Deus, tal como foi registrado em Atos 5, de 38 a 42, pelo sábio mestre do judaísmo, Gamaliel, exortando o sinédrio a deixar de perseguir os apóstolos, deixá-los em paz, dizendo: deixe esses homens seguirem o seu trabalho, pois se o que fazem for do homem, não prevalecerá. Mas se for de Deus, não será o caso de nós estarmos lutando contra Deus? Né? Isso é inadmissível, né? Também em Atos 26, de 14 a 19, o que vemos ali? Paulo foi repreendido pelo Espírito e severamente advertido do perigo de se resistir a Deus. Saulo, Saulo, por que me persegue? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões do Senhor. Há um ditado, um provérbio que diz: vaso ruim não quebra, referindo-se às pessoas boas que nos deixam precocemente, mas deixando saudade. E que as pessoas boas morrem, e que as pessoas ruins, essas não morrem. Esse tanto aqui devemos entender melhor isso. Que Deus quer as pessoas boas que voltam para Ele, tão logo desempenharem o seu papel, para o que foram incumbidas. E quanto às que vemos como vasos ruins, que não quebram, é porque ainda são ruins, dentre as quais podemos até nós mesmos nos encontrar, incluídos, né? É como ensina o apóstolo Pedro a resposta desse enigma, né? Está lá em 2 Pedro 3,15. Considerai que é a longanimidade de Deus, quer dizer, a paciência de Deus, como sendo a oportunidade para que possamos assegurar a nossa salvação, enquanto há tempo. No mesmo sentido, conforme Cristo também nos apregou, em João 9:4, devemos fazer as obras e a vontade de Deus enquanto é dia. Isto é, enquanto, isso quer dizer, enquanto há tempo, né? Então, em resumo, nossos filhos não são nossos filhos, não são nossos. Nossos pais não são nossos. Os nossos amigos não são nossos. E, igualmente, não são propriedade nossa, e sim de Deus, daquele que escolheu a hora de os introduzir neste mundo, bem como sabe a boa hora de melhor os tirar do mundo. Pois Cristo, o mesmo que nos disse em João 10:10b, que veio para que tivéssemos vida e vida em abundância, nos assevera que Ele é a ressurreição e a vida. E quem nele crê, mesmo que morra, este viverá, conforme está lá em João 11:25. Para deixar mais claro ainda, Cristo esclarece, conforme está em João 6:63, que é o Espírito que continuará a viver, pois a carne para nada se aproveita.
e que as palavras que vos tenho dito são espírito e vida eterna. Concluindo em João 6,54, ele diz que quem come a minha carne e bebe do meu sangue, eu o ressuscitarei no último dia. Isto é, sairemos dessa dimensão para entrar na vida eterna. Irmãos, até o próximo vídeo, se Deus assim o quiser. Repetindo a saudação do apóstolo Pedro, né? Graça e paz sempre nos sejam acrescentados no conhecimento de Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?